Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje o assunto é Pokémon e Digimon. Momento nostálgico. Eu sou uma pessoa um pouco nostálgica, mas não a ponto de ser aqueles velhos chato que fala que só o que é velho é bom. Não, eu não pretendo chegar nesse ponto. Mas enfim, eu gosto de fazer alguns vídeos nostálgicos, porque às vezes eu sinto um pouco de nostalgia. Mas como eu acabei de dizer, eu não tenho nada contra quem gosta de algo mais atual, algo moderno. Não, tranquilo, não tem problema nenhum. Enfim, hoje eu vou falar de Pokémon e Digimon. Dois temas, dois desenhos animados, duas franquias, dois mangás, tem mangá também, que são um sucesso estrondoso. Foram mais no passado, mas hoje, falando assim em termos financeiros, ainda movimentam muito dinheiro. E falando em termos culturais, tem muita gente que ainda é nostálgica, até mais do que eu. Eu decidi aqui vir trazer a minha coleção. Por quê? Porque eu finalmente consegui arrumar essa bagunça. Demorou, mas eu finalmente consegui organizar tudo bonitinho em caixinhas. E eu decidi vir aqui mostrar pra vocês. Eu tenho muita coisa. Eu não vou mostrar absolutamente tudo, porque senão eu poderia ficar aqui até amanhã só gravando. Mas eu vou mostrar o principal, eu vou mostrar a maior parte das coisas, na verdade. E assim, o Pokémon e Digimon, como eu falei, já foram marcas muito mais fortes antigamente. Isso por quê? Porque antigamente não tinha limites a propaganda infantil. Era propaganda na televisão, era propaganda, até em jornal às vezes aparecia, tinha revista. Era um negócio assim avassalador. As crianças que por natureza já eram uns pestinhas ficavam muito piores quando tinham contato com essas propagandas, seja na televisão, seja em revistas, seja em quadrinhos. Era um negócio assim estrondoso. Aí, claro, com o passar do tempo, vieram algumas leis que, gente, vamos diminuir um pouco, vamos impor alguns limites, porque tá feio o negócio, né? Esse negócio de propaganda infantil tá deixando as crianças piradas, né? Os pais não estão aguentando mais. No que diz respeito aos fast foods, os médicos também estão ficando doidos, porque as crianças estão comendo só porcaria. Então, né, vamos diminuir isso, né? Vamos baixar um pouco a bola, né? Vamos diminuir um pouco os comerciais. E não tem mais comercial praticamente não tem mais comercial de brinquedo na televisão hoje em dia. Você ainda vê alguma outra coisa na internet, canais de YouTube, né? Tem muito canal de brinquedo na internet. Se você procurar, você vai achar vários canais que só falam de brinquedos. Inclusive alguns canais que nem falar de brinquedo falam, mas às vezes fazem aquele vídeo para mostrar: comprei tantos brinquedos pirata, né? Inclusive, se você quer saber se alguma coisa está fazendo sucesso, vá até um camelô, vê o que a pirataria está vendendo. Se estiver vendendo bem lá, é porque está fazendo algum sucesso. Mas é claro que ainda existem produtos voltados para crianças. As crianças não desapareceram. Criança continua sendo criança. Eu tenho contato com várias, inclusive onde eu trabalho. Mas a propaganda, aquilo que deixa a pessoa viciada, hipnotizada e suscetível a gastar até aquilo que não tem, bom, essa propaganda deu uma boa diminuída. Vamos começar então por ordem cronológica. Bom, se bem que eu não vou botar em ordem nenhuma, essa que é a verdade aqui, né? Já deu um trabalhão organizar esse monte de coisa aqui que eu tenho, né?
Vamos começar aqui pela minha caixa. Ó, tem essa caixa aqui. E o bom dessa caixa é que ela tem um monte de divisórias. Tem algumas divisórias, ó. Minha caixinha é a caixa dos Tazos. Sim, Tazos. Pra você que não sabe o que é um Tazo, assiste meu vídeo que eu fiz há pouco tempo sobre a Cartoon Network. Eu mostro lá o que é um Tazo. E eu tenho Tazo de trocentas coisas, mas o foco desse vídeo é Pokémon e Digimon, né? Aqui, ó. E Pokémon teve 3 coleções de Tazos que vieram para o Brasil, dentro dos salgadinhos, como diria o Chaves, né? Você teve os Tazos redondinhos, os Tazos retangulares e os Tazos quadrados. Todo mundo fala que primeiro vieram os retangulares e depois vieram os redondos, mas aqui na minha cidade foi o contrário. Aqui o pessoal começou colecionando os redondos, aí depois os retangulares. E para todo mundo veio os quadrados, né? Depois. Os quadrados que fazem parte da coleção Joken Pokémon, eu tenho completa, todos os 60. E eu vou mostrar os que eu tenho. Primeiro eu vou mostrar os redondinhos. O legal desses tazos redondinhos é que você tinha os tazos normais. Aqui, ó. O tazo normal. E você tinha os evolutazos, que é o bichinho que evolui. Ó, o bichinho muda na frente do tazo, ó. Isso aqui explodia a cabeça da criançada na época. Meu Deus, o bichinho tá mudando. Claro, um efeito holográfico super simples de fazer, mas para nós crianças da época, minha nossa, era uma magia maluca que ninguém entendia e era sensacional. E você tinha aqui vários tipos de pokémons diferentes. Você tinha os pokémon de água, você tinha psíquico, o de fogo, insetos, terra. O que mais que tinha aqui, ó? Normal, gelo, pedra, elétrico, dragão, que é a minha tipagem preferida. Os meus pokémons preferidos são os tipo dragão. E atrás do tazo, ó, pegar aqui os ápidos, atrás você tinha o poder, ali ó, os poderzinho que o da frente ganhava. Então esse aqui, os ápidos é elétrico. Então atrás você vai ler aqui, ganha de água e voador. Só que não tinha tazo redondo do tipo voador. Quer dizer, tinha em outros países. Aqui no Brasil nunca chegou. Tinha de planta, que é o Tanguela. Ó, atrás, planta ganha de água, pedra e terra. Os normais, Pokémon normal, atrás não tinha ganhado de nada. Não tem, por quê? Porque nos jogos Pokémon, o tipo normal não tem vantagem sobre nenhum tipo. Tem esse aqui também. Ó. Tipo veneno
Eu adoro o Grimer e o Muck, porque eles são duas gelecas, são duas amoebas gigantes. Eu adoro eles, eu acho muito da hora. O Muck, o Grimer e o Muck. Né? Veneno ganha de inseto e planta, tal, né? E então esses Tazos eram baseados nos jogos de Pokémon, né? A franquia de jogos de Pokémon existe até hoje. Digimon também tem jogos, né? Saindo até hoje também. Mas no Brasil, principalmente, Pokémon é muito mais popular, né? No que diz respeito a jogos, pelo menos. Aliás, eu acho que é muito mais popular no que diz respeito a tudo, pra falar a verdade. Eu acho que a única coisa que o Digimon faz mais popular que Pokémon, eu acho que foi no desenho animado, porque de resto, não tem nem comparação. Agora, os tazos retangulares, né? As cartinhas. Essas cartinhas, o legal delas é que, bom, primeiro, você tinha atrás um super trunfo. Então você tem aqui a pontuação, né? Força, ataque, defesa e agilidade do bicho. Com um número do lado, você comparava o que tivesse o atributo maior ganhava. Eu tenho aqui o do Mewtwo. Porque o Mewtwo é, sei lá, famoso pra caramba, né? Eu peguei esse de exemplo. Mas eu tenho outros também, né? E outra coisa legal desses tazos retangulares é que tinha pokémons com mais de um poder. Então você tinha um inseto, mas que era inseto e veneno. E os tazos redondos não mostravam o segundo poder do bicho, só mostrava o primeiro. Então os tazos retangular mostravam os dois. Aqui eu tô com um Weedle, que é inseto venenoso, né? Butterfree, que é inseto e voador. Então o legal dos retangulares é que eles mostravam as duas tipagens do bicho, né? Metapod, que Metapod é só inseto mesmo. Bom, enfim, e esses tazos retangulares, assim como os primeiros tazos redondos, também foram um sucesso estrondoso, né? Aqui eu tenho Charizard, meu Pokémon preferido de todos, né? Fogo voador. Só que diferente dos tazos redondos, esses retangular não tinha o efeito holográfico de fazer o bicho evoluir, né? E para fechar os tazos, os quadradinhos. Os quadradinhos, eles se chamavam Joken Pokémon, que é baseado num jogo japonês chamado Jokenpo. E o Jokenpo é conhecido aqui no Brasil como pedra, papel, tesoura. Então você tinha o tazo do bicho e atrás você tinha ou pedra, ou papel, ou tesoura, ou água que eles incrementaram, ou então fogo também, que eles também acrescentaram aqui, ó. Tesoura, Pikachu, tesoura. Isso era aleatório, tá? Podia vir pedra, podia ser Pikachu tesoura, podia ser Pikachu pedra, podia ser Pikachu papel. Isso aí variava. Miau, água. Também variava, podia ter Miau pedra, Miau papel, Miau corda. Eles também acrescentaram impermeável. Essa chicorita que eu lembro direitinho que eu tirei no salgadinho, que eu comi um salgadinho dentro da escola e veio essa chicorita. Tinha impermeável também. Cyndaquil, corda, né? Também tinha corda, pedra, papel, tesoura, corda, água e fogo. Essa coleção de quadradinhos, né? Aqui, ó, Totodile, papel. Essa coleção dos tazos quadradinho eu tenho completa, todos os 60. Sentreach, fogo. E essa coleção também apresentou pokémons novos, né? Da geração 2 de Pokémon. Caso você não saiba, os jogos Pokémon são divididos por
gerações. Então você tem a primeira geração, a geração 2, a geração 3, a geração 4. Cada jogo da franquia principal, tirando os spin-offs, traz uma geração nova, com pokémons novos. Isso foi os Tazos do Pokémon. Vou manter o assunto Tazo, só que agora falar dos Tazos da distinta concorrência, os Tazos dos Digimons. Digimon, ó, eu tenho eles guardados aqui nesse baúzinho aqui, ó. Eu organizei, né, minha coleção tudo em caixinha. Então, o dos Digimon eu botei nesse baúzinho aqui. E os Digimons tiveram apenas uma coleção de Tazo que vinha nos salgadinhos aqui no Brasil, né? Coleção que teve o nome de Ligmon Digimon. Que é essa coleção aqui de Tazos retangulares. E essa coleção de Digimon eu também tenho completa. São as duas coleções de Tazos que eu tenho completas. A do Joken Pokémon 60, que eu tenho 60, e a Ligmon Digimon, que são 50, eu tenho 50. Eu tenho os 50. Por que diabos chamavam Ligmon Digimon? Porque era um jogo de dominó e você tinha que ligar os símbolos que vinham atrás da cartinha, ó. Vinha um personagem e atrás 2 símbolos. E o objetivo do jogo é o mesmo de um dominó. Você tem que ir ligando os símbolos correspondentes. No dominó são números, né? Números iguais. Aqui são símbolos, você tem que encaixar os símbolos para eles ficarem formados bonitinhos, né? E como eu falei antes, o desenho animado Digimon era muito popular. Eu acho que foi a primeira vez que Digimon foi mais popular que Pokémon, foi o desenho animado, que era melhor, bem melhor, na verdade. Mas, mesmo o desenho animado sendo muito popular, o Pokémon tinha muito mais promoções. Teve mais promoção de Tazos, teve mais promoção de brinquedos. Então isso, como eu falei, a propaganda é a alma do negócio. Quando você tem muito mais propaganda que o seu concorrente, seu conteúdo nem precisa ser muito melhor. A propaganda já faz boa parte do serviço, tá? E aqui você tem os 8 personagens humanos do Digimon. Estou falando do primeiro Digimon. Depois de Digimon teve outras continuações com outros personagens humanos, com outros Digimons, mas essa coleção aqui abarca os 8 primeiros protagonistas humanos e seus respectivos Digimons. Esse Easy aqui é outro que eu lembro direitinho, que a minha mãe me deu um salgadinho de presente e eu tirei ele. E eu tirei esse Easy. Lembro direitinho até hoje. O legal da nostalgia é que às vezes a gente acaba lembrando de algumas coisas assim que no dia anterior a gente não fazia ideia. E Digimon não teve promoção só nos salgadinhos, não. Digimon também teve uma promoção da Lacta. Eu não lembro se essas cartinhas da Lacta vinha no... Eu não lembro se vinha na barra de chocolate ou se vinha na caixa de bombom. Mas em um dos dois vinha essa cartinha aqui. Só tenho essa, não foi uma que eu colecionei muito. Tá, saindo agora de Tazos, falar de brinquedos. E brinquedo maluco, eu descobri que eu tenho coisa demais, até mais do que eu achei que tinha. Ó, só de Pokémon miniatura, que são os mais piquituchinhos, assim, eu tenho essa caixa. Essa caixa inteira aqui tá só de Pokémon miniatura, pequenininho.
E como eu falei, Pokémon teve muito mais promoção de brinquedo e tal do que Digimon. Ó, quem aí da minha época lembra do Pokémon do Guaraná? Guaraná caçulinha, que vinha uma garrafinha de Guaraná e essa Pokébola com um buraco aqui para tampa, né? Encaixava na tampa do Guaraná e dentro da Pokébola vinha uma miniatura de Pokémon. Eu tenho aqui um Dragon, ó, o Dragonite aqui. Maluco, isso aqui explodiu a cabeça da molecada. Todo mundo queria comprar um Guaraná. Acho que o Guaraná Antártica nunca vendeu tanto na vida. Era um Guaranazinho e todo mundo não queria beber essa porcaria, mesmo que fosse só água com açúcar. Não interessa. Tinha que comprar o Guaraná que vinha com a Pokébola em cima. E dentro da Pokébola tinha um bichinho sortido. Ali um Dragonite. Aqui tem um Dewgong. Eu tenho um Pikachu do Guaraná aqui em algum... Ah, tá aqui, ó. Pikachu do Guaraná Caçulinha. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Esse aqui era o mais cobiçado, de longe, né? Tem um monte, ó. Taurus, né? Eu adoro Taurus. Acho um Pokémon muito massa. Só que no desenho ele só apanha. Né? Enfim, tem um monte aqui. Eu tinha contado. Quantos que eu tinha mesmo? Eu tinha contado 54. Eram 60 ao todo. 60 ao todo dessas miniaturazinhas. Eram 60 ao todo. Eu tenho 54 na minha coleção. Até cheguei a pensar em correr atrás dos que faltam, mas aí eu vi que estavam cobrando um preço absurdo. Estavam cobrando um preço muito absurdo nessa bodega aqui. Então, não. 54 e 60 já tá ótimo. Aqui um Pinsir, ó. Que fofo, né? Eu tenho o Mew, tenho o Mewtwo também, estão aqui na caixinha. Aqui a Misty, vinha alguns personagens humanos também, né? E essa não foi a única coleção de Pokémon que eu colecionei de brinquedo, né? Não, olha aqui, Moltres, tem aqui um Moltres aleatório. Não é de coleção nenhuma, é só um Moltres. Mas eu lembro que eu ganhei ele de aniversário, né? Aqui um Lucario. Esse Lucario é original. Esse aqui não é Piratation, não. Eu tenho um Dedoshi do Chinchar. Eu tenho um Dedoshi do Chinchar aqui. Macaquinho. Eu adoro macaquinhos. O meu signo chinês é macaquinho. Então eu adoro macaquinhos. Tem Chinchar. Tem esse Golem. Esse Golem eu lembro. Eu ganhei de um amigo secreto. Ganhei esse Golem aqui. Enfim, brinquedos de Pokémon é o que eu mais tenho. Eu tenho muito brinquedo de Pokémon. Mas muito. E não só Pokémon antigo, não. Esse dragãozinho aqui, ó. É das gerações mais novas de Pokémon. Aqui, ó. Tem também. Tem dragãozinho. Trico. Aqui, ó. Meu inicial de planta preferido. Trico. Ó. Enfim, tem muita coisa. Mas muito brinquedo de Pokémon. Não vou mostrar todos. Só vou mostrar alguns. Tem brinquedo de Pokémon do McDonald's também aqui, ó, um Solgaleo aqui, eu acho muito da hora Solgaleo, né? Eu lembro, meu signo daqui é leão, então, né, acho o Solgaleo muito da hora, né, do McDonald's. Charizard, claro que eu tenho Charizard, e não só a miniatura, tem um Charizard grande aqui, que é o meu Pokémon preferido, né? A mais recente promoção do McDonald's com Pokémon tem esse patinho aqui, tem o gatinho também, também. Charmander, esse Charmander é de uma coleção de borracha, de apertar, de borracha, lá do início dos anos 2000. E tem um buraquinho aqui que você podia fazer um chaveiro com ele. Meu pai que ele me deu vários, não só esse Charmander, só trouxe o Charmander para mostrar de exemplo, né? Que era uma coleção de Pokémons de borracha, que aí você podia fazer um chaveiro com eles. Meu pai me deu esse e vários outros também que eu tenho ali guardado. Enfim, brinquedos de Pokémon eu tenho a rodo. É muita coisa. Só mostrei aqui uma parte. E tenho brinquedo de Digimon também, né? Os brinquedos de Digimon, claro, eu tenho bem poucos, na verdade. Mas trouxe um de exemplo. Vou mostrar aqui, ó, meu Wargreymon, que é o meu Digimon preferido. É o Wargreymon, né? Eu lembro de brincar com esse Wargreymon com meu primo mais velho. Nossa, bons tempos. Né? Mas não tinham tantos
brinquedos de Digimon quanto tinha de Pokémon. Se tinha, eu não tive tanto acesso, né? Mas o Wargreymon, pelo menos o meu Digimon preferido eu tenho. Tem alguns outros ali que estão guardados também, mas o Wargreymon, com sem dúvida, é o meu Digimon preferido. E falando de uma coisa, e por falar em Pokémon, é claro que eu não posso deixar de comentar algo que ainda dá muito dinheiro até hoje, que são as cartas Pokémon, as cartas oficiais, que inclusive tem até torneio desse negócio. Ó, eu tenho essa aqui do Unown. Essa aqui foi a minha primeira carta Pokémon do Unown. Ela tá bem desgastada, molhou na água e tal, mas ela tá bem desgastada. Foi a minha primeira carta Pokémon. E eu lembro direitinho que ela veio na fita cassete, né? Antes mesmo dos DVDs. Essa carta veio na fita cassete do filme Pokémon 3, que o Unown tem uma participação muito importante. Veio essa carta do Unown e eu ganhei a fita de Natal. A fita eu não tenho mais, mas eu fiz questão de guardar a carta, porque a carta veio dentro da fita e foi um dos meus melhores natais, assim, que era exatamente o que eu queria ganhar. Eu ganhei e veio essa carta do Unown que eu tenho até hoje. E eu tenho várias outras cartas Pokémon, né? Tem aqui Charmander. O verso das cartas é todo igual, né? Porque é carta de torneio, você não pode ter carta marcada, né? Não que eu participe de torneios, não. Eu mal sei jogar esse negócio. Eu só coleciono mesmo. Charmander, Charmeleon, Charizard, né? E vários outros. Carta de Digimon, sei que existe, mas nunca vi. Talvez um dia, se eu encontrar alguma, talvez eu compre. E para fechar o vídeo, que já está em quase meia hora, as revistas. É claro. Revista e pôster, né? Eu falei... Ai, tá aqui do lado. Eu falei que o McDonald's recentemente fez uma promoção de Pokémon, mas isso não é de agora, meu amigo. A primeira promoção de Pokémon no McLanche Feliz. A primeirona. McDonald's álbum junto com o Guaraná Antártica, da mesma época que estava saindo as miniaturas do Guaraná Caçulinha que eu falei. O McDonald's, vamos fazer uma parceria que eu também quero lucrar. McDonald's e Guaraná Antártica Caçulinha trouxeram esse álbum Pokémon do ano de 2000. Exatamente o ano 2000. 25 anos atrás. Aqui está o verso do álbum. E não é lá um grande álbum. É a capa, a contracapa e 2 páginas. 2 páginas. Eu tenho aqui algumas figurinhas, né? Eu lembro direitinho que foi a minha Dinda que me levou no McDonald's e me deu um McLanche Feliz, que veio o álbum e veio algumas figurinhas. Não é exatamente esse álbum, esse aqui eu adquiri anos depois, porque o meu que eu ganhei naquela época eu acabei perdendo, mas esse aqui depois eu adquiri, consegui esse já e com algumas figurinhas dentro. E essa aqui eu lembro direitinho que foi a primeira promoção de Pokémon no McDonald's, na época que estava saindo o Guaraná Caçulinha com a miniaturazinha dentro. E aí o McDonald's também veio e trouxe essa paulada e eu comprei tudo na época. Nossa, eu pirei. Eu e todo mundo queria ter um troço desse. E vou pegar aqui do lado as revistas e os pôsteres. É muita coisa. Cara, isso que eu fiz uma boa de uma limpa. Eu só deixei aqui, tipo, o básico, tá ligado? Manual oficial de Pokémon. Eu não comprei isso no lançamento, porque isso no lançamento era caro pra caramba. Mas alguns anos depois ficou bem baratinho, porque esse manual é só da primeira geração. Então vieram as outras gerações de Pokémon e o da primeira ficou bem barato. Aí eu adquiri. E é basicamente um manual mostrando os Pokémons, né? Não tem mistério, mostrando os Pokémons, os golpes, as habilidades, esse tipo de coisa, né?
Você não tem segredo. Mas é um manual bem legal. Nossa, eu imagino a molecada que comprou isso aqui na época. Maluco, devia ter pirado. Eu já achei legal, hoje eu ainda acho legal isso aqui. Digimon também teve revistas, ó. Revista Digimon, né? Eu gostava dessas revistas porque vinham com quadrinhos dentro. E os quadrinhos do Digimon e o do Pokémon também, que eu vou mostrar depois, eles eram história fechada. Então eu comprava uma edição, a história já vinha, a historinha em quadrinho já vinha fechada. Eu não era obrigado a comprar a edição seguinte pra ver o final da história, sabe? Não, já vinha a historinha, já vinha com início, meio e fim na mesma edição. Ó, aqui mais uma. Ó, do Digimon acho que eu só tenho essas duas. Aí também vinha, além da história em quadrinhos, vinha com informações de personagens e tudo mais. Um texto explicando a história do desenho e tudo mais. Revista Pokémon eu tenho muito mais. Tenho de passatempos, que, bom, o nome já é bastante sugestivo, né? Ó, várias aqui. Passatempo. Eu gostava de passatempo porque, principalmente na época das férias, né? Não tinha aula, né? Não tinha compromisso, eu só comprava a revista e passava o tempo, né, fazendo uns joguinhos. Tinha a revista oficial, né, a Pokémon Evolution, que antigamente era Pokémon Club, e aí depois passou a ser Pokémon Evolution, né. Também vinha com histórias em quadrinhos, vinha com dicas de jogos, vinha com origami para você montar. Nunca fui bom nesse negócio de origami, mas eu gosto, acho legal. Aqui, ó, história em quadrinhos. O Ash apanhando dessa vaca rosa aqui. E quem jogou os jogos de Pokémon sabe como essa vaca rosa é desgracenta. Aqui, ó, mais Pokémon. Mais Pokémon atividades. Ó. Aí começou a vir outras gerações, né? Outras gerações de Pokémon. Né? Então, Pokémons novos. Ó. Essa aqui é uma revista de adesivos. Pokémon adesivos. Vinha com um monte de adesivo dentro. Alguns eu já não tenho mais. Outros eu tenho colado em alguns cadernos meus aí. Né? Alguns eu colei na própria revista. Alguns. Ó, o Palkia de Alga. Ó, revista de colorir. Nossa. Olha isso aqui. Revista de colorir. Eu pintei tudo isso aqui, tá? Pintei toda essa revista inteirinha. Nossa, livro pra aprender. Nossa, livro pra aprender a contar. Sim, esse livro aqui, livro de contagem. É pra criança que tá aprendendo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, nossa. Ai, meu Deus, cada uma. Cartão postal. Gente, eu nunca enviei um cartão postal. Nem sei pra que eu adquiri. Eu só adquiri isso aqui porque é Pokémon. Que eu nunca enviei um cartão postal pra ninguém. E pôsteres. Aqui, ó. Pôster do filme Pokémon 2000. Ó, o pôster do filme aqui, ó. E atrás figurinhas que vinham no chiclete. Tô falando que tinha Pokémon em tudo, gente. Aqui, ó, figurinhas que vinham no chiclete, cara. Meu, tinha Pokémon até na massinha miojo, cara. Eu tenho ainda, não trouxe aqui pro vídeo, mas eu tenho uns negocinho de dominó de Pokémon que vinha na massinha miojo. Até as massinhas tinha Pokémon, gente. Ó. E esse pôster aqui da terceira geração, da Gen 3. Aqui, ó. Do desenho animado, no caso, não dos jogos. Pra quem não sabe, os personagens do desenho animado de Pokémon são uns. Os dos jogos de Pokémon são outros, tá? É outro universo, outros personagens. Tá? Agora que eu percebi, eu não tenho pôster do Digimon. Acho que eu nunca tive pôster, né? Não que eu não gostasse, é porque realmente não achei. Tá? Enfim, esse foi o vídeo. Já passamos de meia hora. Deu pra matar a saudade. Uma nostalgiazinha gostosa. Fico muito feliz por você ter me acompanhado aqui neste longo vídeo desta sessão nostalgia.
Muito obrigado. Curte, compartilha o vídeo aí para outras pessoas nostálgicas ou só para pessoas curiosas para saber como é que era a vida de uma criança que não tinha internet. Muito obrigado, valeu, um abraço e até mais.